Olá você, meu amigo, minha amiga que aqui se encontra, chegou até este canal. Este canal tem como objetivo apresentar a verdade, somente a verdade. Apresentar Jesus, tanto que o nome é Conhecer Jesus. Somente Jesus e unicamente Jesus, unicamente. Não pode ser eu, não pode ser um pastor, não pode ser um padre, não pode ser ninguém. Seu pai, sua mãe, ninguém pode te salvar. Nem mesmo uma igreja, nada. Nem mesmo a Bíblia pode te salvar. A Bíblia pode te levar ao conhecimento do Salvador, que é Jesus. Portanto, nós temos como objetivo de apresentar Jesus e hoje nós vamos começar um estudo bíblico. O livro de Daniel, nós vamos estudar esse livro, um livro de profecia, e nós vivemos no momento onde as profecias de Daniel e Apocalipse, que são livros que um revela o outro. O livro de Daniel é um livro que, segundo Daniel capítulo 12, o verso 9, diz assim: 12, verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Por que isso? Quando você vai em Apocalipse, vamos abrir Apocalipse também, o capítulo 1, diz assim, o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observa que interessante. Daniel fala que aquelas palavras, tudo que Daniel ali estava escrevendo em seu livro, não era por tempo dele. Algumas coisas sim, né? Quando nós vemos lá, por exemplo, no capítulo 1 que nós vamos estudar, capítulo 2, há várias questões que acontecem ali, mas as principais, as profecias, ele diz que são para o tempo do fim. Pois bem, meu amigo e minha amiga, aqui no livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos começar a ler, e é bem interessante que Daniel, como eu disse, é um livro fechado, um livro para o tempo do fim, porém, Apocalipse é o livro da revelação, a revelação da profecia. Isaías capítulo 28, abra na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 28 diz o seguinte, o verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha que interessante. A palavra de Deus nos revela como devemos estudá-la. É um pouco aqui, um pouco ali. Um texto vem e aborda o assunto de outro texto e complementa o que ali está falando. Porém, o texto não deve jamais ser tirado do seu contexto. Eu já ouvi pessoas dizendo que não iriam à praia. Por quê? Porque a besta sairia do mar. Mas elas não entendem e por isso têm medo de estudar os livros de Apocalipse e de Daniel, os livros da profecia. Vamos começar. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Isso daqui está também sendo narrado em 2 Reis, o capítulo 23, o verso 35 a 37. Diz ali o porquê que Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. Inclusive, Nabucodonosor, ele ainda não era rei neste momento. E
E posteriormente ele veio, sim, né, enquanto ele estava ali dominando Jerusalém, ele veio correndo para a Babilônia. Ele foi, na verdade, correndo para a Babilônia para que tomasse posse do reinado, porque seu pai havia falecido. Bom, continuando aqui. Vamos observar, você faz uma leitura, é interessante você fazer uma leitura completa do capítulo 1 de Daniel, porque tem vários pontos que são interessantes de serem abordados. Porém, nós vamos se ater somente a um importante para nós, para o tempo do fim, e para que conheçamos e compreendamos, tenhamos clareza do que a palavra de Deus quer dizer. Aqui nós vamos extrair uma lição que Deus quer para a sua vida. Na palavra de Deus, Deus diz assim, que Ele deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, aqui no livro de Daniel, diz que o rei falou a Aspenaz, no verso 3, capítulo 1, verso 3, chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Verso 4, jovens que não tivessem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, para que ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Seria mais ou menos como hoje você ser chamado para ir para os Estados Unidos aprender o idioma inglês. A língua dos caldeus naquela época era a língua mais importante que tinha na história. E então, no verso 5, o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste período pudessem estar diante do rei. Olha que interessante. Vamos avançar aqui. Vamos entender essa parte, aonde diz aqui, e o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que bebia. E que fossem assim mantidos por 3 anos, fazendo o quê? Se alimentando de tudo que o rei dava a eles e aprendendo letras e a língua dos caldeus. Por que isso? Isso é um modo onde, desde o Egito, no Egito foi ensinado dessa forma a doutrinar as crianças para que elas fossem usadas ou manipuladas de acordo com o que o rei determinara. Pois bem, o que estava acontecendo ali? Daniel e seus amigos, a gente vai ver agora no verso 6, quem são, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram de linhagem real, eles eram pessoas de honra lá em Jerusalém. Eles eram um dos sábios de Jerusalém. E eles foram levados cativos. E foram feitos eunucos, né? Se você olhar ali em Isaías capítulo 39, o verso 7, vai falar justamente sobre isso, né? Que vamos até ler juntos, pode abrir lá em Isaías, o capítulo 39. E o verso 7 diz assim, ali a profecia de Isaías, né? Que está falando sobre o capítulo 1, mais precisamente, de Daniel.
Vamos até ler a partir do verso 6, diz assim: Eis que virão dias em que tudo o que houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos que procedem de ti que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Aqui é uma profecia que se cumpre ali na vida de Daniel. Daniel se tornou um eunuco. Fizeram dele um eunuco. Para quê? Para estar na presença do rei. Para que não viesse o rei, não viesse esses que estavam na presença do rei serem acometidos de abusarem ou de terem relações sexuais com as mulheres do rei e até mesmo suas filhas. Então esses daqui eram que estavam lá. Aqui continua dizendo, verso 7, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abidnego, que eram os seus deuses, o nome dos seus deuses. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha que interessante. Daniel, junto com seus amigos, pediu ao rei para que não comessem do que o rei estava oferecendo. E era a das melhores comidas que se podiam ter naquela época, segundo o costume deles. Né? E o verso 10 diz: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Olha que interessante o pedido de Daniel. Ele pediu para que não desse as iguarias, as carnes, as bebidas, o vinho que o rei havia então proposto, mas que desse legumes a comer e água para beber. Quando se fala de legumes ali, não pense você que seriam só, por exemplo, eu vou te dar brócolis, eu vou te dar pepino, verduras, né, alface, acelga. Essas qualidades eram também dadas a eles. Mas não só essas. Você pode incluir aí castanhas, frutas. Você pode incluir vários outros alimentos que não são cárneos. Isso mostra aqui, em dois momentos, não só no verso 12, mas também quando a gente entende uma profecia que está lá no final do livro de Daniel, do capítulo 12. Quando nós entendermos esta profecia aqui, ficará mais claro também. A profecia que fala das 2.300 tardes e manhã. Mas aqui ainda nós conseguimos tirar um princípio interessante. A alimentação. A alimentação é algo que, por exemplo, em Levíticos
capítulo 11, Deus faz, capítulo 11 e alguns outros capítulos, Deus faz uma regra, uma dieta alimentar para o povo judeu. E aquela regra alimentar, aquele cardápio alimentar, era para que eles tivessem uma vida saudável e com isso tivessem comunicação mais clara com Deus. Porque Deus conversa conosco pela mente. É certo que a palavra de Deus está aqui para que Deus fale a sua vontade, mas se nossa mente estiver embotada, se nossa mente estiver prejudicada por alimentos que nós comemos, a nossa comunicação com Deus ficará ruim. Tanto é que Deus ele aborda essa questão da alimentação várias vezes na Bíblia. Primeiro, ele aborda a alimentação em Gênesis. Gênesis, Deus fala qual que seria a alimentação de Adão e Eva. E por conta do pecado, lá no Gênesis capítulo 6 em diante, Deus permite que seus filhos comam carne. A princípio, a alimentação era vegetariana. E entenda-se por vegetariano, um vegetariano estrito, que não come derivados de animal, carne, mas seja vegetariano estrito. É claro que hoje existe o veganismo, que é tido como o ápice da alimentação vegetariana, mas o veganismo ele é nada mais, nada menos que um ativismo em defesa dos animais, que é válido, porém é um ativismo espírita. Porém, Deus, desde Gênesis, ele vem falando, depois Levítico, e aqui Daniel ele é colocado à prova sobre comer as iguarias do rei. Saiba que Daniel e seus amigos eram vegetarianos. Ah, mas aonde está escrito isso? É onde vamos chegar. Primeiro, qual que foi o pedido de Daniel? Peço-te os teus servos 10 dias. 10 dias. 10 dias para quê? Para eles comerem somente legumes, e tenha-se por legumes tudo aquilo que é vegetal, do reino vegetal. E, por exemplo, peixe não é vegetal, frango não é vegetal, é carne. Existe o reino animal e o reino vegetal. Esses dias eu perguntei para uma senhora e falei assim, na verdade ela perguntou para mim, você não come carne? Eu falei, não, nem peixe. E eu brinquei com ela, mas peixe não dá em árvore. E ela disse, mas peixe não é carne. E ela disse, carne é só aquilo que que é mamífero. Eu falei, pois bem, uma baleia é mamífero, o golfinho é mamífero. Bom, conclusão, ela entendeu que peixe não é carne, frango não é carne, né? E então, o verso 13, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Olha que interessante esse aspecto, porque em 10 dias, se você já comia carne, você não vai ter uma diferença significativa do que tem as outras pessoas que continuam comendo. Não, não vai ter. Em um mês, mais ou menos, você começa a ter uma diferença em um mês. Porém, você começa também o seu corpo a ter reagentes, né, os anticorpos, o seu corpo começa a reagir para te deixar saudável. Não estou dizendo aqui que você deve ser vegetariano, mas também não estou dizendo que não. Mas o que está acontecendo aqui em Daniel
é justamente isso. Ele está dizendo que ele era vegetariano. E em 10 dias você não consegue ter essa diferença. Mas em 10 dias, quem continua comendo e se esbaldando de alimentos cárneos vai ficar prejudicado. Veja, por exemplo, uma pessoa que, na hora do almoço, ela come uns 2 a 3 pratos, né? Ela repete umas 2, 3 vezes a refeição e come uma baita de uma feijoada bem gordurosa, bem suculenta, como dizem. Como é que ela vai ficar pós esse momento? Com sono, cansaço, barriga pesada? Agora você imagine durante 10 dias. Não faça essa experiência, mas a pessoa vai ficar debilitada fisicamente, mentalmente e, por consequência, espiritualmente. Então, o que aconteceu? Vamos continuar aqui a nossa leitura. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os outros que comiam as iguarias do rei. Eles estavam mais fortes, mais gordos de carne do que os demais. E assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Interessante. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Olha que interessante o que aconteceu com eles. Vamos ler o último verso, né? Só para que a gente termine aqui o capítulo. Diz assim: e em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Que interessante, não é? Talvez você olhe para a Bíblia e diga assim: bom, a Bíblia nada mais é do que um livro, mas a Bíblia contém a palavra viva de Deus que nos comunica poder para sermos melhores pessoas, para termos melhor saúde e para vivermos mais. Em Loma Linda, nos Estados Unidos, existe a maior longevidade do ser humano. Por quê? Porque são vegetarianos, porque praticam exercícios. Nós estamos vivendo em meio a uma crise de pandemia em decorrência do vírus que veio da China para, então, o mundo todo, o Covid-19. O que você pensa sobre o mesmo fato que ocorreu na Espanha, na gripe espanhola? As pessoas que tinham uma vida saudável foram as menos afetadas. É muito bom comer, mas é muito bom a gente entender, como Paulo diz, que o que quer comais, quer façais, fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos, como Daniel, em toda matéria de sabedoria e de discernimento, nos acharmos 10 vezes mais doutos do que todos.
Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deixa eu aproximar aqui a câmera para ficar mais pertinho de vocês. Como é que está a sua saúde hoje? Você se pergunta por que Deus não fala comigo, por que Deus não me dá sabedoria, por que eu não entendo determinada coisa ou situação na palavra de Deus? Às vezes está faltando uma boa alimentação. Às vezes está faltando um exercício físico. Como que pode uma pessoa enfraquecida mentalmente e fisicamente, em decorrência da sua má alimentação, estar querendo ler a palavra de Deus e entender? É a mesma coisa que um bêbado. Vocês sabiam que há pessoas no mundo que têm cirrose por nunca terem ingerido um pingo de álcool na boca, porque é associado ao alcoolismo à cirrose. Mas essas pessoas não beberam absolutamente nada, mas morreram de cirrose. Por quê? Por causa da má alimentação. Tudo que você come, o seu corpo produz, faz dele energia, faz açúcares de todo o seu alimento. E se você coloca muito açúcar, você está aumentando, você está fazendo uma mistura alcoólica dentro do seu corpo. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você quer conhecer a palavra de Deus? Você quer entender a fundo o que Deus diz para você? É necessário que você tenha uma boa saúde. Antigamente, na década de 80, você não via pessoas gordas, pessoas obesas, pessoas morrendo em decorrência da má alimentação, diabetes, hipertensão. Você não via isso. Década de 80 para trás, você via outros tipos de morte, claro, mas você não via pessoas morrendo por conta da obesidade, por conta da má alimentação. Você não via uma pessoa gorda na rua, mas os fast foods, a comida rápida, a comida calórica, hipercalórica, tem feito com que as pessoas morram. E eu vejo muitas pessoas procurando a Deus em busca da cura, mas elas não buscam fazer algo por si mesmas. Uma boa alimentação, uma boa exercício físico, ingestão de água. Tem pessoas que têm pavor a beber água, mas bebem, às vezes, sucos hiper adoçados, refrigerantes, café, mas não bebem água. E água nós devemos beber dentre 1,5 litro a 3, dependendo do dia, dependendo da situação onde você se encontra. Não pode beber muito também. Então, procure entender. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de cura. Só que Ele só vai fazer um milagre na sua vida quando você tomar uma decisão de seguir a dieta que Ele deseja para você. Uma dieta balanceada, uma dieta rica em nutrientes, vitaminas. Somente assim você vai ser curado. Inclusive, às vezes as pessoas vão às igrejas em busca da cura e ali elas momentaneamente são curadas. Mas às vezes pode ser que essa cura não seja de Deus. Há muitas igrejas que vendem a cura, né? Mas essa cura não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque não transforma a vida da pessoa. A pessoa continua na sua prática pecaminosa. E a palavra de Deus diz assim: destruirei quem? Aqueles que destroem a terra, aqueles que destroem o seu próprio corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nosso corpo está ruim, como que o Espírito Santo vai habitar em nós? Não vai. Então, Satanás ele tem poder de fazer milagres,
curas. Só você que talvez não entenda isso. Mas é verdade. A palavra de Deus diz. O que eu quero trazer para você? Não importa o que eu diga. Não importa o que outra pessoa diga. Um pastor, um padre, um mestre. Não importa. O importante é você ter discernimento, você buscar. Como a palavra de Deus diz, os bereanos eram os maiorais, os mais... eu esqueci o termo que aqui a palavra fala, mas eram os melhores porque eles buscavam saber se o que Paulo falava realmente era aquilo que estava escrito na Bíblia. Ou seja, não importa o que eu falo, não importa o que ninguém fale. Importa que você busque conhecimento por você. Você precisa aprender não só na vida física a mastigar o seu próprio alimento, mas você precisa aprender a comer da palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus, buscar por sua própria força e vontade. Não vai adiantar eu falar e você ficar papando informações, papinhas. Não, você tem que buscar a fundo. E então a sua vida vai ser transformada. E você vai ter uma vida diferente. Por quê? Porque ninguém pode te enganar. Porque aqui, na palavra de Deus, há verdade. E você precisa, por si, buscar. O que nós estamos fazendo aqui é apenas incentivando, dando motivação para que você conheça a palavra de Deus. Para que você veja que assim que você seguir os passos como seguiu Daniel, você vai então ter muito mais sabedoria, muito mais inteligência, muito mais conhecimento do que qualquer outra pessoa. E o verso 21, só para a gente não pular ele, diz assim: E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Isso daqui é muito importante a gente marcar, guardar na mente, porque isso vai nos ajudar a entender o capítulo 2, o capítulo 3 e assim vai. A gente vai ver algo interessante, principalmente em decorrência do capítulo 2. O capítulo 2 diz assim, que ele é um estudo que mostra todos os reinos, desde Babilônia até o tempo do fim, quando Jesus volta. Então, através do capítulo 2, nós saberemos em que momento da história nós estamos. Aqui fala a história do mundo em um só capítulo. Se você está neste vídeo, assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, saiba que nós temos um site chamado Conhecer Jesus. Através desse site, você pode solicitar um curso bíblico para nós e receber gratuitamente na sua casa. Basta preencher seu nome, seu e-mail e o número do seu telefone e clicar no aceite aqui. Você receberá cursos de saúde, cursos sobre a vida de Jesus, sobre Apocalipse. Esse estudo que nós estamos fazendo sobre Daniel, aqui estará mais detalhado e de uma forma escrita. E 28 estudos fundamentais da Bíblia, que são os fundamentos da fé cristã. Portanto, você pode acessar o nosso site. Eu quero te fazer um apelo. Um apelo para que você aprenda a Bíblia por si mesmo. Como? Estudando. Assista os nossos vídeos. Veja se os vídeos que fazemos, se os estudos que
lecionamos é de fato aquilo que a Bíblia diz. E o meu apelo, segundo, é que você busque a Jesus entendimento para que sua saúde seja melhor, para que você tenha vida com qualidade. Ou você é aquela pessoa que fica tomando vários e vários remédios? É importante que você tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Deus o Pai. Por isso, aprenda a ter uma vida de hábitos saudáveis, alimentação balanceada, acordar cedo, dormir cedo, fazer exercício físico, beber água, ter uma vida positiva, uma vida alegre, feliz. Deixar as coisas que cada dia elas se encarregam de resolver as suas próprias coisas, não ficar preocupado com amanhã, ficar preocupado com o passado, não. Cada dia é o seu próprio mal. O que você precisa para viver hoje? É isso. Nossa vida é hoje. A gente não sabe se daqui a 10 minutos estaremos vivos. Se daqui 1 hora, daqui 10 anos, não sabemos. Precisamos nos preparar hoje. Faça um pacto com Deus para que Deus melhore a sua vida, a sua saúde e obedeça a Deus. Nós temos um curso bíblico, não está aqui neste momento na minha mesa, mas você acessando o nosso site, você pode solicitar aqui, tá? Você pode solicitar, a gente vai entrar em contato com você, nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai poder ter também um estudo bíblico 8 remédios de Deus. Esse estudo bíblico 8 remédios de Deus são 8 passos para você ter saúde. Peça para nós e nós enviaremos para você. Que Deus abençoe você e que você possa ter vida e vida em abundância. E seguir os passos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um forte abraço para você. Até a próxima.